Ministério Marcos da Silva, marcosdasilva.org. Mais detalhes no final desta gravação. Série O Sermão da Montanha. Estudo número 71. Porta larga, caminho espaçoso. Quando alguém recusa a reconhecer a seriedade da situação em que se encontra, profissionais da área de saúde mental dizem que a pessoa está em negação. Neste e no próximo estudo do Sermão da Montanha, veremos que, apesar de não ser possível Jesus ter sido mais claro quanto à dificuldade que é para o homem herdar a vida eterna, milhões de cristãos recusam a reconhecer o estado crítico em que se encontram e seguem caminhando rumo à perdição, mas o tempo todo insistindo que o seu destino é a salvação. Eles estão em negação quanto ao futuro que os aguarda. Verso: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos entram nela. Quão estreita é a porta, e espremido o caminho que conduz à vida. Poucos são os que a encontram. Mateus 7, 13 e 14. Jesus explica as duas opções do ser humano. Utilizando de uma série de dicotomias, duas escolhas opostas, Jesus explica que cada ser humano que Deus põe no mundo tem que escolher que tipo de vida ele prefere. 2 portões, 2 caminhos, 2 grupos de pessoas e 2 destinos. Este conceito de 2 opções, que levam a desfechos bem diferentes, permeia o Evangelho de Jesus. Além dos 2 caminhos e das 2 portas deste estudo, lemos também sobre 2 árvores, Mateus 7, 18, 2 casas construídas, Mateus 7, 24 a 27, 2 sementes, Mateus 13, 24 e 25, etc. Sempre 2 opções apresentadas ao ser humano para que ele saiba de uma forma simples a consequência, boa ou ruim, do exercício do seu livre-arbítrio. Entrai pela porta estreita ou portão estreito. Antes de lidarmos com o texto em si, é bom esclarecer que a palavra grega pili, traduzida como porta por todas as Bíblias em português, seria bem melhor traduzida como portão, como fez a maioria das Bíblias em inglês, gate, em vez de door. Os nossos tradutores aparentemente desconsideraram o fato de que, no período apostólico, praticamente todas as cidades possuíam muros de proteção contra invasores e, obviamente, portões e não portas de acesso. No grego, temos a palavra thira, corretamente traduzida como porta, e que quase sempre se refere à entrada de uma casa ou a um dos seus aposentos internos, como, por exemplo, verso: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, grego thira, ora teu pai, que vê em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Mateus 6,6. Ver também Mateus 25,10,
Marcos 2:2, Lucas 11:7 e Lucas 13:25. No caso de Mateus 7:13 e 14, todavia, portão é definitivamente a melhor tradução, levando em consideração que sempre que a Bíblia menciona lugares espirituais, o acesso é através de portões, como em uma cidade amurada. Verso: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E os portões, grego pili, do Hades, inferno, não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Ver também os portões de Jerusalém, Hebreus 13:12, os de Naim, Lucas 7:12, os de Damasco, Atos 9:24, os de Filipos, Atos 16:13, e os da Nova Jerusalém, Apocalipse 21:12. A ordem das palavras no grego, a dificuldade em traduzir Mateus. Ainda sobre o original grego, a ordem das palavras usadas por Mateus dificultou bastante a tradução deste trecho para todas as línguas. Notem que ele começa mencionando o portão estreito, mas passa a falar do portão largo, do caminho espaçoso que leva à perdição e das muitas pessoas que o escolhem. E aí volta a mencionar o portão estreito e o bom resultado que obtém aqueles que entram por ele. Buscando uma melhor tradução, algumas Bíblias dividiram a passagem em pequenos blocos. Outras ignoraram a sequência original, enquanto outras utilizaram de parênteses para um melhor entendimento. O convite para entrarmos pelo portão estreito. Jesus inicia este segmento do Sermão da Montanha com um mandamento em forma de convite: entrai pelo portão estreito. A ideia transmitida nestas palavras de Jesus é a de que ele se preocupa conosco e deseja que todo o sofrimento que passamos neste vale de lágrimas não seja em vão. Está se aproximando o fim do Sermão do Monte. Os discípulos e os demais ouvintes já ouviram, talvez por horas, o seu mestre cobrir vários pontos da vida espiritual. E Jesus quer deixar bem claro que tudo aquilo que foi dito não terá nenhum valor prático a menos que decidam tomar certas decisões radicais a partir de então. O portão e o caminho que dão acesso ao reino não são para os fracos. Jesus alerta. Do que consiste o caminho largo que muitos preferem? Quando criança, me recordo de ter visto em alguns lugares um pôster de uma pintura sobre esta passagem do Sermão da Montanha. A ideia e a encomenda da pintura foi de uma senhora alemã, Charlotte Ryland, de Stuttgart, no ano de 1862. Vocês provavelmente também já viram. Do lado direito se encontra um portão bem estreito e baixo, e do lado esquerdo um bem largo e alto, fácil de entrar por ele. Separados por um abismo, os dois caminhos sobem uma ladeira e possuem vários prédios mostrando recintos que todos nós associamos com um viver pecaminoso e um viver santo: cassino, igreja, prostíbulo, monastério, etc. No final dos caminhos,
bem distante, pode-se ver a versão do pintor de um céu e de um inferno. Este pôster, a propósito, foi usado mundialmente por missionários como um material didático, um auxílio visual no trabalho de evangelização. O conceito da senhora Ryland sobre a porta larga e o caminho espaçoso está correto. De fato, tudo o que se vê na pintura ilustra bem muito daquilo que o homem típico se apega na caminhada da vida, até chegar o dia em que, querendo ou não, tudo isto fica para trás. Lucas 12, 20. O que se pode notar, no entanto, é que a pintura foca nos pecados, jogatinas, prostituição, alcoolismo e coisas semelhantes. O que Jesus requer do ser humano para que ele se salve, porém, vai muito além de abandonar pecados. Jesus nos diz que temos que morrer para o eu, ou seja, temos que viver exclusivamente para ele. O caminho largo é, então, tudo aquilo que amamos neste mundo à parte de Cristo. Verso. Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não tem como ser meu discípulo. Lucas 14, 33. Este tudo quanto possui inclui a nossa própria vida. Em outras palavras, quem de fato quer se salvar terá que ir muito além de abandonar pecados. Verso. Quem ama a sua vida irá perdê-la. E quem neste mundo odeia a sua vida irá guardá-la para a vida eterna. João 12, 25. O homem e o temor da morte. Um grande número de homens e mulheres no passado, no presente e no futuro ouvem o Evangelho de Cristo e se interessam bastante pela possibilidade de receber a vida eterna quando deixarem este mundo atual. Mas, falando de uma forma bem honesta, eles se interessam porque sabem muito bem que um dia morrerão. Salmos 39, 5. Sabem muito bem que não tem como seguir satisfazendo os desejos da carne para sempre. Sabem muito bem que não tem como adicionar pecado sobre pecado nas costas sem nunca ter um acerto de contas. Hebreus 9, 27. O que gostariam, desculpe a franqueza, é poder continuar como estão, fazendo tudo o que fazem e não ter que passar pela morte. Mas sabem que não é possível e por isso, somente por isso, se interessam bastante pela promessa de vida eterna no Evangelho de Cristo. Mas, concluindo este ponto, este interesse não quer dizer que estão dispostos a seguir as claras instruções que Jesus nos deu, pois, no fundo, o que realmente querem é seguir curtindo a vida do jeito que gostam e, no final, de alguma maneira, conseguir obter a vida eterna. Querem e imaginam ser possível terem os dois, o mundo atual e o mundo futuro, a passageira felicidade da terra e a eterna felicidade do céu. Jesus, conhecendo muito bem o coração humano, então deixa claro que esta opção de seguir no caminho espaçoso e, no final, receber a vida eterna, simplesmente não existe. O portão determina o caminho a ser seguido. Notemos que tanto o caminho que leva à vida eterna, grego zoe, como o que leva à morte eterna, grego apolia,
ver Mateus 24, 46, se inicia com a escolha do portão. A ideia que esta analogia nos transmite é que o homem já tem uma boa noção daquilo que o aguarda no caminho e por isso escolhe o portão preferido. Mas ao mesmo tempo não sabe ao certo onde terminará este caminho. E é por isso que o alerta de Cristo foca no destino. Ou seja, quase sempre as decisões do homem carnal se baseiam naquilo que ele considera vantajoso para o presente momento, sem muita consideração quanto às consequências das suas escolhas. O homem comumente escolhe o portão do caminho espaçoso porque, aos seus olhos, esta é a opção que lhe dará contínuas oportunidades de se satisfazer com os prazeres existentes nesta vida. Gálatas 5, 17. O Espírito Santo nos convence do caminho da perdição. Um testemunho. Antes da minha conversão, quando ainda estava imerso nas trevas e enganos deste mundo, eu sabia muito bem que se algum dia me tornasse um cristão, eu teria que mudar o caminho em que me encontrava. O maior obstáculo para mim era ter que abandonar todas as coisas que me proporcionavam prazeres. É interessante que agora mesmo, escrevendo este texto, eu me lembro de que nunca ninguém se sentou comigo para me explicar tudo o que havia de errado na minha vida, de todas as coisas que não tinham a aprovação de Deus e de como eu teria que deixar tudo aquilo para trás se eu quisesse me salvar e herdar a vida eterna. João 12, 25. Mas, se ninguém me explicou, como é possível então que eu já tinha conhecimento do portão largo que eu entrei e do caminho espaçoso em que me encontrava? A resposta para este mistério está nas palavras que Jesus nos deu um pouco antes de retornar ao Pai. Verso. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da retidão e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da retidão, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. João 16, de 8 a 10. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade responsável por colocar no coração de todo o ser humano o conhecimento da sua condição de perdido, para que assim ele possa procurar, caso queira, por um Salvador. Nenhum ser humano adulto e mentalmente capaz será considerado inocente no juízo final, exatamente por causa desta verdade incontestável. Todos nós sabemos no nosso coração que somos pecadores e que, se não nos corrigirmos perante Deus, o que nos espera após a morte não é nada bom. Tiago 1,15. O homem perdido sabe da sua condição de perdido. Um testemunho. Poucos meses atrás, recebi um telefonema de madrugada de um senhor judeu secular que me conhece. A sua voz estava baixa, rouca e soluçava sem cessar. Com muita dificuldade, pediu desculpas por estar ligando naquela hora e me disse que se encontrava na UTI de um hospital com problemas cardíacos e que os médicos haviam decidido que a sua única chance de viver seria com a colocação imediata de um marca-passo. Logo a seguir, me explicou que o motivo que me ligou foi porque sabia que eu era um homem espiritual, entre aspas, e que naquele momento precisava das minhas palavras e orações.
O interessante é que, um tempo atrás, quando lhe perguntei, este mesmo homem me disse que não temia a Deus e que, para ele, a existência ou não de um Criador não fazia a menor diferença. Agora, porém, quando vê a possibilidade de morrer em uma mesa cirúrgica, resolve ligar para mim, um cristão, e pedir que eu intercedesse a Deus por sua vida. Estes telefonemas noturnos duraram alguns dias, à medida que o seu quadro, pouco a pouco, melhorava. Todas as vezes que ligava, eu concluía a nossa conversa orando com ele, pedindo a Deus por sua saúde, mas também que o Senhor lhe abrisse os olhos quanto à vida eterna e que lhe mostrasse a direção que devia seguir. E no final, fechava a oração em nome de Jesus. Amém. E ele também dizia amém. Quando este meu conhecido saiu do hospital, ele parou de me ligar, pois imagino que já não se interessava mais em conversar com um homem espiritual, entre aspas. O ponto destes testemunhos é ilustrar o quadro de grande parte da população dentro e fora das igrejas que prefere entrar pelo portão largo e seguir no caminho espaçoso. Este é o grande grupo a quem Jesus se referiu quando nos disse: e muitos são os que entram por ele. Muito embora, assim como este meu conhecido, as pessoas saibam da sua necessidade de Deus, esse conhecimento não é o suficiente para os convencer a mudar de caminho. A falsa segurança de seguir as multidões. Queridos, se tivéssemos que escolher qual é a principal justificativa para a maioria dos seres humanos entrarem pelo portão largo, mesmo sentindo no coração que não devem fazer isto, temos que dizer que é o fato de verem as outras pessoas entrarem por ele e, aparentemente, estarem bem. O instinto gregário sempre fez parte da humanidade e devo esclarecer que este comportamento grupal não é uma exclusividade do homem, mas também de muitos animais irracionais. Todos nós sabemos de grandes grupos de animais que morrem por causa deste tipo de reação durante os conhecidos estouros, seja caindo de precipícios, cruzando rios perigosos ou coisas semelhantes. Este é um instinto muito forte em todas as criaturas, mas que pode e deve ser resistido por todo aquele que quer herdar a vida eterna. O instinto está registrado no subconsciente, mas a mente humana tem total condição de resistir a ele. Efésios 4, 27, Efésios 6, 11, Tiago 4, 7 e 1 João 5, 4. O grande trono branco e os argumentos inúteis. Irmãos, este e o próximo estudo da série do Sermão da Montanha são extremamente sérios para todos nós. Tudo o que sai dos lábios de Jesus ocorre exatamente como ele diz, sem a menor possibilidade de variação. João 12, 49 e 50. O cristão que optar pelo portão largo e pelo caminho espaçoso chegará no destino que Jesus nos disse que ele chegará, à destruição eterna. Naquele grande dia, quando este cristão se encontrar frente ao grande trono branco, Apocalipse 20, 11 e 12, qualquer argumento de que fez o que fez porque viu os outros fazendo será inútil. Argumentar que a tentação foi forte demais será inútil. 1 Coríntios 10, 13.
dizer que obedecer os mandamentos de Jesus é impossível será inútil. 1 João 5, 2-4. Argumentar que a graça o isentou de obedecer à lei de Deus será inútil. Efésios 2:10. Se ele procurar a ajuda dos seus líderes mundanos que o acompanhavam no mesmo caminho, procurará em vão, pois todos eles se encontram na mesma situação. Na realidade, em situação pior do que a dele, por serem líderes e terem influenciado os outros com seus falsos evangelhos. Lucas 12:48, Romanos 21:1, 1 Timóteo 1:7. Em suma, a única opção que existe para herdarmos o reino dos céus é prestarmos bastante atenção e obedecermos à risca tudo aquilo que saiu dos lábios de Jesus. Verso: aquele que tem os meus mandamentos, grego endole, e os guarda, grego tireo, esse é o que me ama, grego agapao. E aquele que me ama será amado de meu Pai, grego patir, e eu o amarei e me manifestarei, grego enfanizo, a ele. De novo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. João 14:21. Os nossos dias estão contados. Espero te ver no céu. Ministério Marcos da Silva. Acesse o nosso material gratuitamente no site marcosdasilva.org. O endereço do site é markusdasilva.org.